Caríssimo Padre Marvin, caríssimo Diácono Mário, queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida, presentes aqui na Basílica Histórica e também que nos acompanham pelos canais de transmissão desta celebração. A liturgia de hoje nos coloca diante de Deus que nos ama, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que faz inúmeros benefícios a todos nós. Os benefícios de Deus, diz aqui o texto, são mais numerosos que os cabelos da cabeça. Olha quanto fio de cabelo a gente tem, né? É certo que uns já tem um pouco menos, né? Mas tudo bem, mesmo assim é bastante, não é? Olha quantos benefícios Deus faz a todos nós, e isso a cada dia. Um Deus que não se cansa de olhar para nós com amor, com misericórdia e nos deixar não apenas vivos, mas nos fazer progredir na salvação, na santidade. Esse é o desejo de Deus para o povo de Israel, lá no tempo do profeta Jeremias, como também para nós hoje. Mas nem sempre somos obedientes a Deus, não é verdade? Nem sempre somos fiéis a Deus. Olha no tempo de Jeremias, Deus pediu a ele: vai e fala para o povo, não esconde nenhuma palavra. Jeremias foi muito fiel a Deus. Às vezes eu fico até pensando, parece que ninguém se converteu, mas a Deus ele foi fiel. Por isso a sentença decorrente da desobediência do povo é a seguinte: se o povo não fazer a vontade de Deus, sofrerá consequências. E a consequência é a imagem da destruição da cidade, da destruição das pessoas. Mas Deus quer isso? De maneira nenhuma, nem ontem, nem hoje e nem amanhã. E olha que o profeta ainda vai dizer: Jerusalém, ele diz lá no templo, na casa do Senhor, olha, se não houver conversão, se não houver fidelidade a Deus, vai acontecer com esta casa, dizendo lá no templo de Jerusalém, o que aconteceu com Silo. Na Sagrada Escritura, Silo era uma cidade onde ficou por algum tempo a Arca da Aliança, uma cidade sagrada, uma cidade de pessoas em comunhão com Deus, com a ajuda dos profetas. Mas aos poucos essa cidade, Silo, seus habitantes, foram se distanciando de Deus, pela corrupção, pela injustiça, pela idolatria, e tantas outras atitudes más e abomináveis, tanto que a cidade foi destruída, arrasada. Por isso o profeta Jeremias diz: atenção Jerusalém, se não obedecerem a Deus, acontecerá com esta casa o que aconteceu com a cidade de Silo. O povo ficou furioso. Profetas, sacerdotes e o povo ficaram contra Jeremias. Queriam prendê-lo. A história de Jeremias vai continuar amanhã, tá? Fiquem atentos. Vai continuar amanhã, em que o povo vai defender, porque é um profeta que falava em nome de Deus. Perceberam que Jeremias não estava lá para ganhar dinheiro, nem para ficar famoso, nem para ter fama e sucesso, mas porque ele estava sendo fiel a Deus. Que todos nós que anunciamos o Evangelho, seja os bispos, os padres, a vida consagrada, os diáconos, vocês cristãos leigos e leigas, aí nas nossas comunidades, na sua paróquia, na sua arquidiocese e diocese, anunciem o Evangelho com fidelidade, sem querer nada em troca, mas na gratuidade, como fez Jeremias. E qual foi o reconhecimento que ele ganhou do povo? Nenhum. Mas mesmo assim,
foi fiel a Deus até o fim. Jeremias nos ensina então essa fidelidade a Deus. O que nos ensina também Jesus Cristo no Evangelho. Olha Jesus no Evangelho de hoje. Ele voltou para a sua casa, para a sua terra natal. Não é gostoso quando a gente vai lá na terra onde nasceu, onde cresceu, sobretudo se a gente mora um pouco longe hoje? É muito bom. Não é gostoso vir para Aparecida? É bom demais. E também não é gostoso depois voltar para casa com as graças da nossa mãe tão querida? É bom demais. Olha que Jesus estava lá em Nazaré fazendo as pregações, mas o povo lá parecia igual do tempo de Jeremias. Ficavam admirando Jesus, mas não acreditavam nele. Até entendia o que ele falava, mas não levava a sério a mensagem do Evangelho. E aí qual é a justificativa, a desculpinha deles? Ah, mas esse aí não é o filho de José, não é o filho do carpinteiro, não é aquele que fazia mesa e cadeira lá com seu papai na oficina? Olha, nós não conhecemos seus irmãos, as suas irmãs, a sua mãe? Tudo gente conhecida. Parece que eles queriam ver alguém caindo do céu do que alguém crescendo entre eles para ser o Messias. Claro, precisamos entender que o texto de hoje, quando fala de irmãos, quando fala de irmãs, estão falando dos parentes de Jesus. Na época, eles não tinham palavras para dizer primos, primas, sobrinhos, sobrinhas. Quando não se tem uma palavra, fala uma outra mais abrangente: irmãos e irmãs. Pronto, sem nenhuma confusão. E tem gente que faz tanta confusão para o lado de Nossa Senhora, até para o lado de nós católicos, com essa terminologia bíblica. Não tem nada a ver com aquilo que eles querem pensar. Por isso, Maria, a mãe de Jesus, a sempre Virgem Santíssima, e que Jesus teve outros familiares, outros parentes e amigos que conviviam com ele. Tudo entendido? É nesse contexto que Jesus não é bem aceito. E aí ele vai dizer aquela frase que eles já conheciam, que um profeta não é bem aceito na sua terra natal. Às vezes até entre nós, né? Até entre nós. Mas que a gente saiba reconhecer em Jesus e nos profetas de hoje, naqueles que anunciam o Evangelho, o próprio Jesus Cristo, né? O próprio Jesus Cristo. E aí o texto vai terminar bem assim: que Jesus não realizou lá muitos milagres. Por que será que Jesus não fez lá tantos milagres? Porque lá as pessoas não tinham fé. Não tinham fé. Onde não há fé, não há milagres. Por isso a liturgia de hoje nos convida: fé em Jesus, fidelidade a Deus e devoção fiel, bonita, concreta à nossa mãe Maria Santíssima. O santo de hoje nos ensina que é preciso ter fé em Jesus, porque é Jesus que transforma a nossa vida. De batalhador no campo de guerra, Santo Inácio de Loyola tornou-se um batalhador do Evangelho. E ele sempre defendeu que Nossa Senhora é aquela que nos conduz a Jesus. Grande alegria dele era dizer que Maria sempre o conduzia até Jesus. Não é isso mesmo? Nós estamos aqui na Basílica Histórica. Bonito, atraídos por Maria. Mas não é para ficar aqui, não é simplesmente, né? Mas é para nos encontrar com Jesus. Essa é a alegria de Maria. Que essa também seja a nossa alegria, com a nossa devoção, com o nosso terço, com a nossa consagração, a gente, com Maria, ir até Jesus. E olha que vocês fazem bastante sacrifício. Vem de longe, não vem? Vem de longe para estar aqui. Fica tempo, tem gente que está desde as 3 horas da tarde aqui, não é? Da consagração, e já ficou para participar conosco, celebrar dessa Santa Missa. Olha quanta perseverança! Que tudo isso seja sinal de fidelidade a Deus, de fé em Jesus e de devoção a Nossa Senhora. Só assim
acontecerão os milagres na nossa vida, porque nós expressamos verdadeira fé, gratuita devoção e profunda confiança em Deus, nosso Pai, com Maria, a nossa mãe. Que na proteção de todos os santos possamos viver o finalzinho desse mês. Está terminando já, né? Já o último dia, né? Esse mês é longo, né? E a gente está muito feliz que é um mês que vocês aproveitam aí as férias, às vezes da escola, disso, daquilo, né? E vêm aqui para o santuário. Estou muito feliz de encontrar todos vocês aqui e ao mesmo tempo de saudar quem nos acompanha aí pela nossa rede Aparecida de comunicação. E que Deus nos dê possibilidade de estar outras vezes. Termina o mês de julho, começa que mês? Agosto, que é o mês? O mês das vocações, né? É o mês das vocações, da sua vocação, da minha vocação. Então vamos rezar pelas vocações, né? Hoje, amanhã e sempre, mas sobretudo no mês de agosto. E amanhã tem outro santo muito importante na vida da igreja. Hoje é Santo Inácio de Loyola, fundou a Companhia de Jesus, os missionários jesuítas, e colaborou na história da igreja com a espiritualidade inaciana. Nosso louvor a Deus pela vida e vocação de Santo Inácio de Loyola. E amanhã qual é o santo? Vou contar para vocês. Amanhã é Santo Afonso Maria de Ligório. Qual é a congregação que Santo Afonso fundou? Dos redentoristas, os missionários redentoristas conosco aqui no santuário e em todos os santuários, tantos santuários e paróquias no Brasil e no mundo. Então vamos pedir que a gente seja também tão fiel a Maria quanto foi Santo Inácio e Santo Afonso, né, que escreveu as glórias de Maria, e ao mesmo tempo com os irmãos e irmãs jesuítas, redentoristas e com todas as vocações. Então vamos continuar a nossa Santa Missa com as nossas preces, lembrando de agradecer a Deus pelo chamado que fez a cada um de nós, e que nós sejamos a exemplo de Jeremias, fiel a Deus, mesmo quando as coisas não são tão fáceis.